Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, começando mais um episódio de podcast. Agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, um convidado muito especial para falarmos sobre o Adventismo. Você que está em casa, já ouviu falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Comigo aqui está Diego Alves. Diego, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite, obrigado por tudo. Diego, como é que acontece o Adventismo na sua vida? Então, eu conheci o Adventismo muito cedo, né? Tinha um vizinho da minha mãe lá, uma vizinha, na verdade, que era adventista. Isso há pouco tempo atrás, uns 36 anos atrás. Pouquinho, Pouco tempo logo atrás. ontem. E ela começou a nos visitar, era vizinho, né? Vizinho de apartamento. E ela era adventista. E ela começou a apresentar a igreja pra gente. Na época, meu pai tinha saído de casa, era minha mãe, eu e minha irmã. Eu era bem pequenininho, tinha uns 5, 6 anos. A minha irmã tinha uns 9, 10 anos. E a minha mãe, sozinha em casa. E ela nos visitava, dava estudo bíblico pra minha mãe. E a gente estava em volta ali, né? Então a gente ficava ali junto. Ela deu estudo pra minha mãe se batizou e a minha mãe acabou nos levando para a igreja. Então, desde 5, 6 anos a gente já frequentava a igreja. E depois eu me batizei com uns 14, 15 anos, eu me batizei. Na igreja adventista a gente não batiza criança, né? Não é comum. Então, geralmente, quando entra na adolescência ali é que a gente se batiza, né? Tem casos de pais que batizam filhos criança também, mas é mais comum depois dos 12, 13 anos, que já tem uma compreensão maior. A gente acredita que o batismo tem que ser uma decisão tomada consciente, né? Então não adianta o filho batizar porque o pai é adventista. Então tem que ser uma decisão pessoal. Então por isso é mais comum que se batize depois dos 12, 13 anos, que foi o meu caso, né? Mas logo pequenininho a gente já teve contato com a igreja adventista e com o Arautos do Rei, né? Que é um quarteto da igreja adventista bem famoso, né? Eu acho que a gente vai tocar no assunto mais pra frente, mas é que eu me lembrei de um episódio que aconteceu quando eu era bem criança, que foi quando eu tive contato com o quarteto pela primeira vez, né? E eu canto em quarteto hoje também. Então, era da época, não sei se é da sua época, mas eu já tô velho já. Então, nesse tempo tinha gravador. Lembra daquele gravador que você apertava os dois botões e gravava o som ambiente? Sim, lembro. Então ela tinha um disco do Arautos do Rei, essa vizinha que dava estudo pra gente. E ela botava o disco pra tocar, o LP, né? A época do LP. Quem é jovem aí Disco de vinil. quem é jovem não vai saber o que eu tô falando. Não. Mas dá uma pesquisada no Google aí que você vai ver. E ela botava o toca-disco pra tocar e ela levava um gravadorzinho de fita cassete. E ela botava o cassete pra gravar o som do Arautos do Rei tocando, pra gente ter alguma coisa pra ouvir. Porque a gente não tinha nada da igreja adventista. É um coral, um quarteto. Era um quarteto. É. E coisas do Arautos do Rei era muito raro. E essa vizinha, ela tinha um disco. E a gente queria, porque era muito bonito, né? A gente achava muito bonito. Então ela falou, bom, eu não vou deixar o disco aqui, porque era o xodó dela o disco, né? Ela falou, então eu vou gravar uma fita pra vocês. Então ela botava pra tocar lá o LP. A gente sentava no chão em volta do toca-fitas, né, gravando, e ela fazia assim pra gente, "Shh, não faz barulho, porque se falasse alguma coisa, ia sair na gravação." E aí ela botava o disco do Arautos do Rei pra tocar, gravando na fita, aí lado A, aí virava a fita, lado B e gravava a fita. Então toda vez que ela ia, ou várias vezes que ela ia, ela gravava um disco do Arautos do Rei pra gente numa fita, pra gente poder ouvir durante a semana. Imagina como era difícil naquele tempo Com certeza. ter acesso a alguma informação ou alguma coisa relacionado à igreja, né? Porque há 35 anos atrás a igreja adventista era muito menos conhecida do que hoje, né? Então era muito difícil ter material. Daí ela fazia isso pra gente. Muito legal. Interessante ouvir essa história. Eu imagino o valor emocional que tem pra você, Sim, né? esse disco do Arautos do Rei que ela gravava pra gente, até hoje, quando eu escuto ele, eu falo, essa aí é a música da minha infância. Olha só. Porque eu me lembro nitidamente da gente ouvindo o disco lá, sentadinho no chão, e depois ouvindo aquela fita. Então, até hoje eu escuto aquele disco e eu me lembro dessas imagens da gente ouvindo o disco do Arautos do Rei ali sentado no chão.
Muito bem. Além de cantar num quarteto, você tem mais alguma função na Igreja Adventista? Sim, eu sou diácono da Igreja Adventista do Jardim Londres. E o diácono faz o serviço ali, né? Passa salvas dos dízimos, das ofertas, mantém a ordem da igreja. Eu canto solo na igreja também, mas aí principalmente com quarteto, né? Porque quarteto é uma coisa que não é muito comum, né? Em igreja. E, e a gente aprendeu a cantar muito cedo, lá para os 18 anos, 19, a gente já cantava em quarteto. Então, como é uma coisa que não é tão comum, então eu acabo priorizando cantar com quarteto, porque é uma coisa mais difícil, né? Mas quando eu tô na igreja lá, daí eu faço o serviço de diácono normal, né? Mas já fui ancião da igreja, já fui diretor de música, já fui diretor do som. Então, nesse tempo, eu já tive muitas funções lá, né? Mas hoje eu tô como diácono. Muito bem. Diego, eu gostaria de falar de uma experiência minha. Falou do Jardim Londres, da Adventista de lá. Eu estive presente, né? Também na Central, que fica ali próximo da Prefeitura, Igreja Central da Isso, Adventista. exato. E para quem está em casa e nunca foi, eu posso dizer que é um ambiente muito acolhedor, um ambiente assim, de muita paz, tranquilidade. E quem quiser estar indo, até para te procurar lá, de repente precisando Sim, de uma palavra, que fique à vontade. sim, Que eu claro. recomendo, tá bom? A gente faz visita com o quarteto, a gente canta na casa das pessoas. Então, por Olha exemplo, só. alguém precisa de uma visita, tá triste, tá depressivo lá, tá precisando de uma visita, a gente vai com o quarteto lá, porque o quarteto ele tem essa particularidade, né? Como são 4 vozes cantando ao mesmo tempo, você não precisa de instrumento, porque já tem uma Aham. harmonia ali. Tem a melodia, que é um que faz a melodia, os outros 3 fazem a harmonia. Então você já tem uma harmonia ali, então o quarteto não precisa de instrumento. É muito comum o quarteto cantar a capela, que é muito diferente, por exemplo, de um solo cantar a capela. Parece que fica vazio, né? Sim. Mas com o quarteto isso não acontece. Então a gente faz visita, se alguém precisar aí, Muito fizer uma legal. visita. Muito legal. Diego, como é que se inicia o Adventismo? Nós sabemos como é que ele se iniciou na sua vida, mas eu imagino que pessoas que estão nos assistindo agora não têm nem idade do quanto tempo você tem no Adventismo. Mas o Adventismo em si, quando é que ele começa? E como começa? O adventismo, ele existe uma confusão muito grande no meio cristão em relação a isso. Por quê? Algumas pessoas colocam o início do adventismo com Guilherme Miller, com aquela história das 2.300 tardes e manhãs, que ele marcou a volta de Jesus para 1844. Não é ali o início do adventismo, porque como é essa história? Guilherme Miller, É chamado de o grande desaponto, é isso, isso? desapontamento. O grande Desapontamento. desapontamento. Guilherme Miller não era adventista, né? Nem as pessoas que o ouviam pregar, ele era um pregador. Isso em 1800, século XIX. 1830, 1835, por aí. E era um pregador, nos Estados Unidos tinha muito pregadores itinerantes. Pregadores que iam de lugar em lugar pregando, levando a palavra de Deus. Naquele período era um tempo que a palavra de Deus estava sendo espalhada nos Estados Unidos. Então, e os Estados Unidos sempre foi um país muito protestante, né? Então, esse Guilherme Miller, ele fazia isso, ele era um pregador. E ele fazendo alguns cálculos em relação à profecia das 2.300 tardes e manhãs, que começa em 497, se eu não me engano, antes de Cristo. Tem uma profecia que fala 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, e depois até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário celestial seria purificado. E o santuário seria purificado. Então a profecia é até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então ele, se atentando para essa profecia, ele fez o cálculo de quando começa a profecia até 2.300 tardes e manhãs, que na Bíblia tarde e manhã significa um dia. Então quando lá no Gênesis fala foi tarde de manhã o primeiro dia. Então quando a Bíblia fala tarde e manhã, ela está dizendo de um dia. Mas em profecia, um dia é um ano. Né? São muitas profecias que quando ele fala de um dia, É um ano. equivale a um ano. Isso é muito documentado na Bíblia, né? Então, até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, ou seja, 2.300 anos, e o santuário seria purificado. Então, ele fez a conta, ele fez o cálculo, desde quando começou, foi dada a profecia que foi na saída do povo da Babilônia, se eu não me engano, o povo de Israel saindo da Babilônia. Então, daquele período, mais 2.300 anos, quando é que ia cair? Então, ele fez o cálculo e ele chegou na data aproximada de 1844. Então, o que ele entendeu fazendo esse cálculo?
o santuário seria purificado. É assim que diz a profecia. Então, Esse santuário é o santuário celestial. então E ele aí? entendeu que seria a Terra, que seria o Ah, planeta Terra que seria purificado com a volta de Jesus. Então ele marcou essa data. Ele falou, então, a partir da saída do povo de Babilônia, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos, vai dar 1844, que vai ser a volta de Jesus. Então, qual foi a interpretação da profecia dele? Que depois que passasse esse período, Jesus voltaria, purificaria o planeta Terra, limparia, destruiria o pecado, os pecadores, os santos iriam para o céu, Deus purificaria a Terra e depois nós viveríamos aqui eternamente. Então foi essa a leitura dele, mais ou menos, a grosso modo falando. E aí então ele começou a pregar que Jesus iria voltar em 1844. E isso foi um alarme muito grande nos Estados Unidos naquela época. Saiu em jornal, o movimento cresceu absurdamente. Pessoas de todas as religiões. Tinham anglicanos, tinham batistas, tinham presbiterianos. Se eu não me engano, a própria Ellen White ela era presbiteriana, se eu não me engano. E pessoas de várias religiões se aderiram a esse movimento, porque também viram a profecia, viram sentido naquilo que ele estava falando, e ele tinha toda a razão, só errou o local, mas a profecia estava correta. E as pessoas passaram a proclamar, pregar pelos Estados Unidos todos que Jesus ia voltar em 1844. E isso foi grande notícia naquela época. O que aconteceu foi que veio 1844, Jesus não voltou, e houve uma grande decepção. Muitas pessoas venderam tudo que tinham, muitas pessoas na data subiram para as montanhas vestidos de branco para aguardar Jesus voltar, e Jesus não voltou. Mas quando passou essa grande decepção, alguns abandonaram o movimento, que é chamado de movimento millerita, não é movimento adventista, é movimento millerita. por causa do Guilherme Miller. Exatamente, por causa de Guilherme Miller. E continuaram estudando, porque eles entendiam que a profecia estava correta, a data estava correta. Mas por que Jesus não voltou? E eles voltaram a estudar e pedir a iluminação e a inspiração de Deus, do Espírito Santo. E essas pessoas que ficaram, que continuaram do movimento millerita, que continuaram estudando e pedindo para Deus revelar o que seria então aquela profecia, eles chegaram à conclusão de que, na verdade, a purificação era do santuário do céu, o santuário celestial, e não da terra. Então, aquelas pessoas que continuaram no movimento se uniram, chegaram a algumas conclusões e foi sendo revelado algumas verdades para essas pessoas. Ainda não tinha Ellen White, ainda não tinha Tiago White, eles eram um grupo, a Ellen White estava dentro desse grupo. Mas eles começaram a aclamar e pedir a Deus orientação. E Deus começou a revelar algumas coisas para eles. Inclusive, que a purificação era do santuário celestial e não da terra. Então, desse movimento que começou com Guilherme Miller, surgiu a Igreja Adventista, que começou, se eu não me engano, formalmente em 1870, 60, entre 60 e 70. Então, muita gente coloca o início do Adventismo lá atrás. Mas, na verdade, lá foi o início de um movimento que depois acabou. E daquele movimento que acabou, surgiu que as pessoas que estavam ali, que continuaram, fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o surgimento da Igreja Adventista vem depois de Guilherme Miller. Porque até hoje as pessoas falam que a Igreja Adventista marcou a volta de Jesus. E não é. E não é porque não existia Igreja Adventista. Ela surgiu, sim, desse movimento. Algumas pessoas querem enfatizar muito que não existia Igreja Adventista naquela época, principalmente alguns adventistas. Eu estava até conversando com alguns amigos meus sobre isso, e eu falo assim que eu não tenho vergonha desse movimento, porque as pessoas criticam muito a Igreja Adventista porque ela marcou a data da volta de Jesus. E acaba ficando um tipo de um demérito, né? Eu não acho que foi, porque eles interpretaram corretamente a profecia, mas erraram Na interpretação. na interpretação completa. Né? Eles acertaram, mas erraram ali num detalhe importante. Mas aquilo foi importante para que a Igreja Adventista surgisse, e aquilo foi importante para que várias verdades que estavam meio esquecidas voltassem.
Então, para mim, é motivo de orgulho que a Igreja Adventista tenha saído desse movimento. E, Diego, porque foi importante. eu entendo perfeitamente essa importância. Nós vamos continuar essa parte, tá? Vamos encerrar a parte 1 e depois eu quero saber quem é Ellen White, que você citou bastante aqui. Tá legal. A você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito. Se você está na playlist, é só aguardar que a parte 2 já vem aí. Daqui a pouco a gente volta, hein?